Bom, a gente está aqui hoje fazendo essa live no experimento trans, esse experimento cênico, pandêmico que a gente gravou durante a pandemia. O Transe é um experimento que foi proporcionado, patrocinado pela Lei Aldir Blanc, aqui do governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. E a gente está fazendo esses bate-papos aqui com psicólogos, com pessoas especialistas da área, principalmente de saúde mental, de comportamento, porque a temática desse experimento cênico que a gente está fazendo e que vai ser lançado no dia 17 de junho, fala sobre a história de um garoto de programa que cria uma segunda personalidade para poder enfrentar a prostituição. E isso acaba causando diversas coisas, patologias mentais nele, e aí a gente está trazendo essas questões sobre a saúde mental e sobre a saúde mental e sobre as questões LGBTQIA+, e também sobre prostituição, sobre sociedade, sobre comportamento, e por isso que hoje a gente trouxe o Cadu aqui para conversar com a gente, que ele é psicólogo especialista em comunidade LGBTQIA+, não é isso, Diego? Isso, eu chamei agora o Cadu aí para... Na hora que eu apresentei, ele apareceu, é muita sintonia. Na verdade, profissionalismo. Antes de qualquer coisa, agradecer mais uma vez a presença do Cadu aqui no terceiro encontro de bate-papo do Experimento Trans. E acho que estão sendo encontros super produtivos, que na verdade é muito mais no sentido de prestar serviço para promover esses debates do que propriamente alavancar qualquer tipo de diagnóstico ou falar sobre patologias psicológicas ou coisas afim. Então hoje acho que vai ser super interessante. A gente teve uma semana bem intensa de acontecimentos dentro da comunidade LGBT, que não só envolvem pessoas que se identificam ou que têm a orientação sexual dentro dessas letrinhas, né? Mas também a sociedade como um todo que cada vez mais precisa, sim, estar desenvolvendo habilidades e educação sobre esses assuntos. Então, seja muito bem-vindo, Cadu. Vou pedir para você se apresentar aí para a galera e a gente começar o nosso papo em seguida. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Ah, que legal, pessoal. Obrigado também pelo convite, né? Antes de eu começar a falar, eu gosto sempre de fazer uma autodescrição para caso a gente tenha alguma pessoa com alguma deficiência, né, visual, agora ou futuramente, que vai ter acesso a essa live. Então, me autodescrevendo, eu sou uma pessoa considerada branca, tô com uma barba cheia preta, né, cabelo bem baixinho, careca, tenho o rosto meio oval, tô trajando uma camiseta branca com uma gola cinza, né, meio jeans, e ao meu fundo tem alguns livros. Como, né, vocês já me apresentaram brevemente, eu sou psicólogo, né, entre as minhas atuações eu estou bastante focado em diversidade, né, sou uma pessoa cisgênero, sou um homem gay, e com certeza hoje a gente tem bastante coisa para conversar, estou bem animado aqui para que a gente possa debater os assuntos. Cadu, eu queria começar fazendo uma pergunta que é relacionada ao transe. No experimento cênico, a gente conta a história de um garoto que cria uma segunda identidade para poder enfrentar a sociedade quando ele começa a se prostituir. E ele relata, o nosso personagem relata, mas isso é um relato real da pesquisa de quando a gente foi desenvolvendo o experimento cênico e também o roteiro, de que muitas pessoas se soltam e liberam suas fantasias e seus medos e se abrem até às vezes muito mais com um prostituto ou uma prostituta, uma pessoa que você não tem necessariamente um vínculo emocional afetivo, mas que você se desprende de tudo que a sociedade te impõe e te pressiona na hora que você está entre quatro paredes com aquela pessoa, entre aspas, desconhecida. Uhum. O que você acha, do ponto de vista seu como estudioso, como psicólogo, sobre as pressões comportamentais que a sociedade impõe sobre as pessoas, sobre os desejos sexuais, sobre a liberdade sexual delas, independente de orientação sexual, mas do desejo em si, que é humano, né? Uhum. É muito legal a sua pergunta, porque hoje a gente vive numa sociedade que ela é basicamente, né, em quase sua vasta maioria,
é uma sociedade monogâmica, é uma sociedade que tem valores, né, mais enraizados, que vem aí de uma cultura cristã, para nós que estamos aqui no Ocidente e tudo mais. Então, essas questões, elas acabam... até é legal que você falou, né, independente da orientação sexual e tudo mais, porque ela é uma questão que ela acaba abrangendo não só a comunidade, né, ela acaba abrangendo todas as pessoas. Por quê? Porque nós crescemos sendo moldados de certa maneira, né, para que a gente tenha determinados comportamentos, que a gente ache isso ou aquilo mais relevante, e aí a gente reprime uma série de questões dentro da gente porque aquilo não pode. Então, seja porque foi convencionado que aquilo não pode, seja porque a igreja falou que aquilo não pode, seja porque, poxa, para eu ter um relacionamento naquele moldezinho bonitinho, pai, mãe, ou mesmo, né, um relacionamento fechado, tal, não cabe determinadas coisas. E aí a gente entra para pensar naquela frase que é muito comum, né, que a gente ouve, principalmente direcionada às mulheres, uma frase muito ruim, inclusive, que é: certas mulheres são para casar, certas mulheres são para se divertir. E não tem isso, né, gente? Todo mundo que queira casar é para casar, todo mundo que queira, né, fazer sexo casual... Não, e até dentro da comunidade LGBTQIA+, existe isso. Muito. Teve toda uma polêmica envolvendo influencers e youtubers que, não vou citar nome aqui para não ser processado, mas as pessoas foram sendo canceladas na internet porque deram esse relato relacionado à raça, à cor, tipo de cabelo e tal. O perfil para pegar e o perfil para casar. E o perfil para casar. Isso, eu me lembro. E aí, quando a gente vê e faz essas coisas, é o quanto a gente tá preso ainda nesse modelo e o quanto a comunidade LGBT também tá presa nesses padrões heteronormativos. De que a gente tem pessoas para se divertir, para pegar, para beijar, mas as pessoas... E aí a gente vai entrar em assuntos de racismo né, existem mil outras perspectivas. Mas aí quando as pessoas elas se encontram com garotos de programa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é relação de poder. Então ali a pessoa ela já pode se sentir de alguma forma mais poderosa em cima da outra pessoa porque está contratando um serviço. Né? Então, e aí a pessoa, muitas vezes a pessoa que até na sociedade, você olha, aquela coisa, quem vê cara não vê coração, você olha e, nossa, essa pessoa é um pai de família exemplar, é uma mãe de família exemplar, né, é uma pessoa cheia de zelos e vai para a igreja e tudo mais, e aí ela se relaciona com garotos de programa, com garotas de programa, e ela solta um lado no qual ela se sente né, se sente livre para exigir alguns comportamentos que ela não poderia exigir do esposo, da esposa ou de alguma outra pessoa que seja digna do convívio social. Uma vez que garotos de programa já estão à margem, faz o que quer. E, né, e vai criando essa cultura. E muitas vezes meio que uma forma de aliviar também uma pressão social que a pessoa já está constantemente vivendo no dia a dia, né? Então, tipo, colocar uma válvula de escape acaba sendo, né? E muitas vezes também é isso. Conseguir ali naquele lugar meio marginalizado, imprimir todas as suas vontades e coisas que, na verdade, não se tem uma coragem, ou não se conversa, ou não se traz pro debate no dia a dia da vida comum, digamos assim, né? Que é o que acontece. Só respondendo também a uma pergunta que chegou aqui, o nosso bate-papo é relacionado a um projeto que é audiovisual, é um experimento que é teatral, é meio filme, é meio peça, enfim. Era um espetáculo de teatro, por conta da pandemia virou audiovisual. E que traz toda essa temática. Então, sim, quando o Pedro falou sobre o experimento, era falando sobre esse projeto audiovisual aí que vai estrear no dia 17 de junho. Eu vou aproveitar uma coisa que está bem em evidência nesse final de semana, né? Que foi a questão de um posicionamento de um pastor que falou sobre uma coisa num programa de televisão, que desencadeou uma outra resposta,
que desencadeou o cancelamento de fulano, que desencadeou uma outra fulana falando no programa dela que tem que respeitar, mas não aceitar. E justificando muito sobre a dificuldade de educação nos dias de hoje, que é difícil falar sobre a existência da comunidade LGBTQIA+, para uma criança na educação ou, enfim, no cerne familiar ali, né? Eu queria te perguntar e pedir até para você dar algum tipo de condução, instrução ou sugestão e dica para pessoas que possam estar assistindo a nossa live e que eventualmente tenham essa barreira de poder conhecer um pouco mais, de falar sobre a comunidade LGBTQIA+, e quais os meios, enfim, quais as alternativas que essas pessoas podem encontrar para poder adquirir esse conhecimento, já que a apresentadora lá em questão ficou tão embarreirada, falando que era muito difícil se educar em 2021 sobre a comunidade, os direitos, o respeito, que são princípios tão básicos no convívio de sociedade, né? E aproveitar também para pedir para que as pessoas que estejam assistindo e queiram mandar qualquer pergunta, sugestão, comentem aí nos comentários ou mandem nas perguntas aí para a gente poder trazer esse debate e ficar mais quente para todo mundo. Então, Diego, é muito doido, né? Porque no mês do orgulho, né, a gente vê ainda essas coisas acontecendo. E é bem triste, na verdade. Eu particularmente não gosto do movimento de cancelamento e que vamos linchar a pessoa e que ela vai ter que ser marcada pro resto da vida porque ela falou uma coisa errada e tal. Não gosto. Isso quando acontece com pessoas que se mostrem, que estejam, né, disponíveis para aprender. No caso, né, que repercutiu, primeiro que de tudo, aquilo de te aceito, mas não concordo com a sua existência, é preconceito do mesmo jeito, tá, gente? Então, isso pra gente deixar bem, para deixar bem delimitado, é a mesma coisa que alguém falar que não concorda com o fato de eu ser careca. Então, não faz sentido nenhum, né? É uma coisa inerente da nossa existência, então falar que não concorda, mas aceita, respeita, não aceita, não respeita, e aí vamos tentar entender como que a gente pode mostrar para essa pessoa que, né, a comunidade existe, como que a gente fala para as crianças sobre a comunidade LGBT e como que a gente conduz tudo isso. Uma coisa que eu sempre oriento a todo mundo que queira conhecer, que queira entender e tudo mais, é muito provável que você vá cometer algum deslize, que você vá falar alguma coisa que não está completamente dentro do termo e tudo mais. Isso é comum. Se você está aprendendo uma coisa nova, você não vai chegar sabendo, porque você está justamente aprendendo. Mas o primeiro passo é você, obviamente, se colocar disponível a aprender, o que não foi o caso, porque a apresentadora em questão falou até debochando das letras, né? LGBTQIA, blá, 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 blá. E foi falando com tom de desdém, tentou se retratar depois, falou mais besteira, enfim, tá virando uma bola de neve isso aí. E não é a primeira nem a segunda vez que essa mesma pessoa faz algo desse tipo, né? Exatamente, aí eu fico... É reincidente. E aí a gente sabe, né, gente, todas as questões que tem, né, a emissora tá super ligada com movimentos políticos contrários à comunidade. Então existem vários aquéns e aléns que envolvem esse posicionamento da apresentadora em questão. E isso tudo, a gente sempre tem que pensar o que molda e como que isso impacta também em quem está recebendo. Porque o posicionamento dessa apresentadora e de quem compartilhou os vídeos iniciais, que colocou tudo isso, são posicionamentos que influenciam as pessoas. E quando você vê uma celebridade que você coloca a credibilidade falando uma atrocidade, você se sente validado, né? Então você fala, poxa, se aquela pessoa que tem certo poder, que tem influência, que está na TV, está falando aquilo lá, algum fundamento tem. E aí vai fortalecendo o senso comum, porque
A internet, ela é algo maravilhoso, e ela está aqui, eu, você, nós que estamos aqui, a gente tem acesso. Mas a minha avó lá do interior, ela tem acesso à TV aberta. Meus parentes do interior têm acesso à TV aberta, não tem acesso à discussão que está acontecendo online. E o Thiago até comentou aqui que um outro fator importante foi que a fala veio totalmente ligada a um viés religioso. Tudo bem, nós sabemos que algumas crenças, enfim, algumas doutrinas religiosas imprimem essa mesma opinião. Mas a gente também sabe que existem, e eu quero acreditar que a grande maioria dos religiosos também pregam e prezam pelo respeito e pelo conhecimento. Hoje a gente tem uma possibilidade de trazer isso no debate e transformar essa convivência em algo muito menos dolorido e doloroso. É importante lembrar que somos o país que mais mata, somos uma comunidade ainda cheia de preconceitos, em que a gente segue um governo que não tem uma diretriz que tenha esse debate, né, mais presente. Mas, na verdade, assim, a minha ideia não é apontar dedos, eu acho que os erros estão claros, as provas são eu digo que quanto mais se tenta, mais provas se cria contra. É muito mais para quais os caminhos que uma pessoa leiga, que não tem acesso, que não tem contato, que é muito difícil hoje em dia, mas deve existir, ou que um religioso, ou alguém que esteja aí no convívio, no dia a dia social, e queira buscar mais informações. É um legal, amigo, é um site, como quebrar essa barreira para acessar o universo a qual ele não pertence. Claro, não, eu entendo completamente o ponto, é isso mesmo, existem várias maneiras, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que aquilo que nos é estranho, ele automaticamente, por um instinto nosso, aquilo que nos é estranho, para autoproteção a gente vai querer de longe, isso pensando a gente enquanto ser biológico, animal mesmo. E como que você torna aquilo que é estranho para você, a partir da sua crença, da sua vivência e tudo mais, em algo mais orgânico, em algo que vai ficando, né, mais tranquilo? A primeira coisa é o contato. Então essa coisa de como que eu vou falar para o meu filho, como que eu vou falar para... Tem que colocar, tem que fazer exposição ao tema. E aí você pode pensar, nossa, Cadu, mas aí eu vou ter que levar meu filho para ver um show de drag queen, é isso? Não, se você quiser pode, mas não precisa. É você justamente conversar com a criança com uma linguagem adequada, de pequena, né? Então você expor que existem. Então, né, poxa, eu duvido que no caso da apresentadora em questão ela não conviva com nenhum homossexual, com ninguém da comunidade, mas explicar, falar, olha, essa pessoa existe, né, falando até mesmo, olha, o primo X existe, ele, assim como papai e mamãe, a gente se ama, ele ama outras pessoas que são do mesmo gênero, e aí vai, né, evoluindo conforme a questão a criança vai ganhando complexibilidade. Isso falando de como falar com crianças e adolescentes a respeito da existência de pessoas LGBT, que é muito difícil que no mundo de hoje as pessoas não saibam, mas eu já recebi relatos, inclusive, de pais que consumiam quase tudo antes do filho consumir para ter certeza que não ia ter nenhuma pauta LGBT e tudo mais. E para quem está nesse nível, fica mais difícil, realmente. E aí é uma coisa que eu acho muito bacana, de alguma forma, né? Infelizmente, Paulo Gustavo, que foi um grande ator, nos deixou, mas ele fazia isso de uma forma muito legal, né? Acessar os lares das pessoas, mostrar que ele era uma pessoa LGBT e que estava tudo bem, né? Ele era um homem gay e que ele era uma pessoa comum. Eu acho que a primeira coisa é isso, é desmistificar algumas coisas, porque para muitos religiosos, por exemplo, a comunidade, né, a comunidade LGBT, a comunidade gay, é aquela coisa que odeia Deus e que está revoltado com Deus e que não sei o quê. E não, tem muitas pessoas da comunidade que praticam a sua fé,
que têm a sua espiritualidade, que gostariam até mesmo de frequentar igrejas, né, templos religiosos como um todo. E primeiro de tudo é quebrar esse estigma de que a comunidade LGBT ela é contra Deus, que ela é contra religiões, e nada disso. Eu acho que, assim como todas as pessoas, né, a gente também quer ver todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Então, acho que o primeiro passo é você mostrar que existe o diferente, você mostrar que não é porque a pessoa é diferente de você que ela é diferente, né? Então ela tem vários iguais também, dependendo da perspectiva, e tomar contato. Então, poxa, eu tenho uma mãe que é mega homofóbica, como que eu vou introduzir? Introduz, começa, né? Eu brinco que a gente começa com algo leve, mostra uns vídeos do Põe na Roda, que são, né, super informativos, são super levinhos, vai, coloca aí, enfia um videozinho da Lorelai Fox pra ela ver, que é uma figura já super, né, assim, que é aquela coisa polida, você não vai chegar com, pá, você vai... E muitas vezes, né, Cadu, eu acho assim, eu até ri aqui porque ou o Thiago ou o Bruno da família Pessoa Tardiva comentou, eu tô com dificuldade de explicar para minha filha sobre a postura da apresentadora e não sobre o amor, né? E isso é uma realidade, assim. As crianças tendem a fazer perguntas bem capciosas em momentos bem, às vezes, inoportunos no dia a dia. E os pais, eles desenvolvem essa habilidade de conseguir responder e colocar... Ou não, mas na sua grande maioria responder com bastante honestidade no período de formação dessa criança, né, sobre tantas outras questões. Eu acho que o que você falou é super importante. É abrir a janela para ter contato. Desculpa, Pedro, só complementando, que eu acho que pode ser um bom caminho. Nós vivemos numa sociedade em que a sexualidade é um tema que é pouco falado, é pouco discutido. Há pouquíssimo tempo a mulher era proibida de tantas outras coisas, né? Eu acho que, seja dentro de um universo heteronormativo ou não, você pode inserir o debate de direitos e de respeito e de sexualidade por tantos caminhos. A mulher, por exemplo, é uma figura mais do que historicamente maltratada, né? E que talvez para essas pessoas ou num ambiente mais religioso seja muito mais fácil introduzir o debate pelo caminho da mulher, para ir aos poucos trazendo temas mais complexos e mostrando através de fatos e exemplos, né? Pedro. Não, o que eu ia falar é que enquanto a gente estava falando sobre essas questões todas de você ver uma pessoa na televisão, na TV aberta, falando e legitimando um preconceito que já nasce enraizado com você como sociedade, né? Porque a sociedade ainda não cresceu, não evoluiu, não desenvolveu tanto no pensamento crítico a ponto da pessoa nascer desconstruída dentro desse âmbito, mas pensando também nas bolhas sociais que a gente acaba criando, porque é muito comum também, até dentro da comunidade LGBTQIA+, dentro das pautas mais progressistas, as pessoas se irritarem e ignorarem os outros, ou bloquear, não quero ver aquele parente porque ele posta fake news de corrente do WhatsApp. E o inverso também acontece, das pessoas que são de pensamento retrógrado, conservador, que coloca do tipo, não, eu não quero saber da existência disso. E aí as pessoas, com a ajuda dos algoritmos, de mostrar só o que a gente quer ver, o que a gente quer clicar, as bolhas vão crescendo, e as coisas estão ficando cada vez mais polarizadas, né? Tanto os dois lados estão mais polarizados, e com tanta... Porque a gente só é exposto à informação e a conteúdos que são do nosso interesse, entre aspas, né? Coisas que a gente vai clicar e que a gente vai se interessar. Como que você vê, Cadu, para a comunidade, tanto LGBTQIAP+, quanto para a comunidade em geral, para a sociedade em geral, essa questão dessa polarização
desses debates mais progressistas sendo inflamados e dos mais conservadores, para não chamar de regressistas também. Tá aí a pergunta de $1 milhão, né? Como que a gente vence essa máquina? Porque é isso que você disse, a gente acaba sendo colocado e exposto a tudo aquilo que a gente já concorda, né? Então vira uma grande masturbação coletiva ali, que tá todo mundo concordando com todo mundo, né? Na minha rede, o Bolsonaro sequer é presidente. Então a gente tem que prestar atenção que Na minha, o Zé de Abreu, né? Então, apesar da gente querer muito ver o mundo de uma forma idealizada a partir das nossas lentes, a gente tem que prestar atenção e ver o mundo tal qual ele se apresenta, né? Tal qual ele é. E você bloquear o seu tio bolsonarista, seu tio bolsonarista te bloquear, não é assim que você vai conseguir mostrar para ele que alguma coisa ali está errado, né? Que de repente, porque a gente viu esse movimento acontecendo muito, né? De familiares se afastando, até mesmo dentro das próprias bolhas, algumas pessoas que têm um pensamento assim, outros que têm um pensamento assado, e a tendência de tudo isso, né? De acordo com algumas pesquisas que eu tenho feito e tudo mais, é isso afastar e criar cada vez mais nichos dos nichos dos nichos, e as pessoas, de certa forma, mesmo que cheias de informação, ficarem com uma venda mesmo, né? Para ficarem só ali naquilo que elas já acreditam. O que eu sempre estimulo é você sempre usar um tom, e é difícil pedir isso, né? Parece que eu estou sendo muito sonhador, mas no Twitter, no Instagram e tudo mais, quando chega alguém com muito ódio, com muita raiva, não responde à altura, não responde com esse mesmo amargor, com esse mesmo ódio, porque a pessoa que ela já se dispôs a te xingar, ela já não está muito afim de te ouvir. Se você colocar e responder ela, vá se fuder, vá pá, ela só vai fazer um viés de confirmação daquilo tudo que ela já achava. Do tipo, não, realmente, olha só o que esse monstro tá falando, olha só como realmente o meu lado tá correto, e aí não tem diálogo com essas pessoas. Eu não tô falando pra gente ficar se redimindo e pedir desculpa não, tá, gente? É só mesmo para ter uma educação, para que a gente tenha essa abertura para um diálogo. A mesma coisa com um familiar. Eu passei por isso, né, trazendo uma história particular, eu passei por isso com uma prima minha, que a gente acabou se desentendendo um pouco na época das eleições e tudo mais, e aí um tempo depois refletimos muito, a gente chegou, posso conversar com você, posso falar para você por que eu acho que tudo que está acontecendo não é legal? Sim, porque tem gente que, assim como essa pessoa em específico, se informa basicamente por WhatsApp e não sabe o que está, né, não traz aquele discurso de política não me afeta, eu não gosto de política e tudo mais. Aí se você ir com 2 pés no peito em cima da pessoa, você não vai convencer ela, você só vai afastar ela mais ainda do que é um ideal, e aí a gente tem que pensar que política e respeito e angariar aliados a gente não faz na porrada, a gente precisa construir pontes. Falando a respeito... Desculpa. Não, eu ia voltar, você quer continuar esse assunto? Não, pode você. É que não é que o delay, eu nunca sei quando a pessoa acabou de falar ou não. Não, eu fico aqui procurando um momento para falar, quando eu vejo... Arrumei agora. Não, mas é o seguinte, voltando ao assunto sobre religião, eu vejo hoje em dia que existem líderes religiosos e até mesmo dentro de cada religião, pessoas com cabeças mais abertas. Eu acho que é assim que vai mudando as coisas, né? Que as coisas vão se atualizando, porque as religiões... se modernizaram em vários sentidos, porque já existem há muito tempo, então elas têm que se modernizar para as pessoas continuarem se sentindo aceitas dentro daquele, para fazer parte, né? Eu acho que isso é um processo que deve, em algum momento, já existem líderes que têm esse pensamento de acolhimento, né? Para tirar esse estigma de que uma casta é superior e a outra é inferior, porque a gente respeita você, a gente te respeita, então, porque você é inferior, mas tudo bem, eu te respeito. Isso daí é uma sensação, é uma visão muito esquisita de amor, né?
Falando historicamente, o mundo, eu vejo, assim, pensando que o mundo tem ele evolui e volta, evolui e volta. Se você pensar em termos de sexualidade, de liberdade sexual. Porque se você pensar em Roma Antiga ou a Grécia Antiga, eles tinham uma visão de sexualidade completamente diferente da que veio depois do cristianismo, etc. Quando eu era criança, quando eu era mais novo, o normal do diferente era o GLS. Daí depois veio GLBT. Entregou a Daí ideia, depois a veio idade. LGBTQIA+. E agora o Pedro acabou falando LGBTQIAP+, porque são os pansexuais, provavelmente. Isso. São eles mesmos. E ao mesmo tempo, há um tempo atrás, eu tinha visto na televisão, numa entrevista, um especialista falando que mais pra frente não iam existir mais tanto isso, porque a sexualidade seria uma coisa mais fluida. Mas é uma visão leiga de quem vê as coisas por cima. Assim, por você, qual é para onde a gente vai? Vão ter mais letras? Ou Já as até coisas vão cada vez... existem, né? Existe bem mais, a sigla é bem maior. Existe essa coisa da gente procurar, a gente precisar de algum lugar, entender onde a gente encaixa, onde a gente se encaixa. E vai surgindo mais letras. Ah, então é aqui que eu me encaixo, agora estou conseguindo algum lugar que eu me entenda. Mas qual vai ser a evolução disso, na sua visão? É um tema também que depende muito da corrente que você está seguindo disso tudo, né? Porque vão ter correntes que vão defender que vai ser de um jeito, tem corrente que defende que é de outro, tem corrente que não gosta que coloque a letrinha Q na sigla, porque queer já é um guarda-chuva para todo mundo. Então, depende muito da teoria que você quer seguir. Na minha percepção, a gente vai se fragmentando em certo ponto, porque é justamente isso que você disse. Se a gente for pensar no próprio termo homossexualidade, ele é de muito pouco tempo mesmo. Então, antes, né, as pessoas apenas eram pessoas que se relacionavam com outras pessoas, né? E aí surgiu um termo, e aí veio uma tendência até de patologização, porque a gente tem que lembrar que a palavra homossexualismo, para definir quem se relaciona com pessoas no mesmo gênero, surgiu de uma necessidade do momento muito específico, né, um momento clínico de patologização. E aí usou-se, né, o homossexualismo, o transexualismo, denotando doença. Então esse grupo aqui está tudo no mesmo balaio. Aí a gente foi evoluindo para entender, né, não é homossexualismo, é homossexualidade. Mas aí a gente foi tirar o homossexualismo e a homossexualidade do CID de doenças agora nos anos 90. Faz muito pouco tempo, todo mundo aqui já era nascido. Aí a gente foi tirar a transexualidade do CID, de transtornos de doenças mentais, agora em 2018. Então, 2018? 2018 a gente tirou do CID. Nossa! Então é muito recente. Muito recente. A gente está aqui. E ainda assim existe uma série de patologizações em cima do que é ser, né, enquanto pessoa que existe sexualmente. E para onde que a gente vai nisso tudo? Existem correntes, e aí que eu entendo bastante e que eu concordo, no qual vem a sexualidade de uma forma realmente mais fluida. Pensando que primeiro a gente tem que se entender, a gente tem que compartimentar, a gente tem que colocar em caixinhas em alguns momentos para a gente entender e falar, não, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a gente está num momento ainda de muita afirmação. A gente está no momento em que, poxa, a gente está... Eu acho muito bonito esse papo de falar de amor, né, e não sei o que lá, mas não, a gente, pessoas LGBTs, pessoas da comunidade, existem para além do ato de amar. A gente precisa de direito, a gente precisa saber que vai andar na rua e vai voltar para casa, a gente precisa falar de políticas públicas, a gente precisa ter representantes nos órgãos administrativos, legislativos, executivos. Então, esse papo também de só colocar uma validação da comunidade LGBT quando a gente vai falar de amor, é bonitinho, é legal, mas não funciona na prática. A gente precisa de muito mais do que poder amar. E aí o futuro disso tudo é muito incerto. Nas teorias,
nos estudos e tudo mais, muita gente vai para muito lado. Eu tendo a achar que a sigla, né, falando das letrinhas mesmo, a gente vai fazer um caminho oposto, ao invés de a gente aumentar mais cada vez letras, eu acho que a gente vai voltar para um termo guarda-chuva, e aí cada um se identifica como quer. Está surgindo bastante, e que legal que as pessoas podem entender e se entender de formas diferentes, porque a gente é isso mesmo, né? Pessoas são plurais. Se a gente for pensar só em uma das letrinhas, que é uma letrinha que nem sempre é tão lembrada, que é a I, que é dos intersexos, que antigamente era chamado de hermafrodita, só disso existem pelo menos 26 variações já registradas de pessoas que são intersexos, né? Então, 26 maneiras diferentes de se ser intersexo. Então, vai existir cada vez maneiras diferentes de se ser uma identidade, de se ser uma sexualidade. Então, na minha percepção, um dia a gente vai ter um termo mais guarda-chuva também para isso tudo. Ou seja, socialmente existe muito mais orientações, não sei nem se é orientações que se fala, né? É o certo, orientações, ou identidade. Né? Identidade. Existem muito mais identidades sexuais do que hétero e o oposto. Eu acho que o oposto seria o oposto. É muito maior, existe muito mais quantidade do que em heterossexuais. Acho que, mas as pessoas querem se encaixar como heterossexuais várias vezes. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com uma questão que vocês dois levantaram, que é sobre o acolhimento, né? A própria patologização que, como o Cadu falou, é uma coisa super recente, né, de ter saído desse rol surreal, diz muito sobre saúde mental, que é uma coisa que está muito presente, e principalmente agora com a questão da pandemia, todo mundo trancado, né? As pessoas trancadas em casa, precisando conviver 24 horas, muitas vezes, em famílias que não acolhem aquele ser, aquele indivíduo, ou mudando completamente o esquema de trabalho, a maneira como se relaciona mesmo, né? A coisa da reunião para dentro da tua casa, entrando na tua intimidade também, as vidas cada vez mais devassadas pelas redes sociais, enfim. Tudo isso impacta diretamente no encontro consigo mesmo, que muitas vezes, no dia a dia comum, você ia levando, ia fazendo uma coisa ali e outra aqui. Eu acho que hoje em dia está muito mais claro que o convívio, que a pressão do externo implica em muitas coisas da tua saúde mental, que não querem dizer questões contra a tua identidade de gênero, orientação sexual ou quem você quer ser e é. Mas muito do não acolhimento, né? Então, como eu sei que o Cadu tem um trabalho... Estão falando aqui que são 56 gêneros que tem no Facebook, parece. E isso é verdade, assim, já há alguns anos a Inglaterra é bem de vanguarda nesse sentido dos títulos de gêneros e identidades, né? Mas, enfim, eu sei que o Cadu tem uma vivência super marcante e presente no ambiente, sobretudo corporativo, de instituições, enfim, fazendo essa interface entre a comunidade e até de educação mesmo, desse convívio mais social, que cada vez mais é necessário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Cadu, como que dentro desse conceito, alguém que percebe que o convívio social está começando a afetar a própria saúde, né? Por não se sentir aceito, ou não se sentir parte daquilo, ou precisar estar ali e não gostar, ou a família rejeita, enfim. Como que essa pessoa pode começar a tentar driblar esses desafios dentro da própria vida em função do acolhimento mesmo? Não, excelente pergunta, Diego. Eu sempre digo, né, e lembro que não é uma competição de quem está pior, tá, gente? Mas quando a gente vai pensar nas minorias, a comunidade, as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT,
elas estão duplamente expostas à violência. Por quê? Porque para muitas outras minorias, elas estão expostas à violência, né, na rua, e aí muitas vezes quando elas chegam no seio familiar, ela tem um acolhimento, né, ela tem ali um carinho, um afeto. As pessoas que fazem parte da comunidade, muitas vezes, elas chegam em casa e elas continuam sofrendo violência, né? Ela não tem um ambiente acolhedor, ela tem um ambiente LGBT-fóbico, e aí essa pessoa que antes ela podia extravasar, ela podia de repente, conheço várias pessoas que são dessa maneira, que em casa elas não têm a liberdade de ser quem são, né, no aspecto da identidade sexual, mas, poxa, ela frequenta lugares que são para a comunidade, todos os amigos são da comunidade, então ela, né, usa a casa ali como refúgio basicamente para dormir, para comer e pronto, e depois está em contato com outras pessoas, podendo exercer a sua identidade. E aí a gente se viu num cenário no qual a gente está preso dentro de casa, não necessariamente a gente escolheu estar preso com aquelas pessoas, né, fazer a quarentena com aquelas pessoas, e é outra coisa que a gente tem que desromantizar um pouco, não é só porque é da sua família que vai te fazer bem, né, então a gente precisa lembrar que pode sim ter familiares que possam comprometer a sua saúde mental, e aí quais que são as alternativas, né, o que a gente consegue tentar fazer dentro disso. Para quem está vivendo uma situação dessa, é uma situação realmente complicada. Saiu logo no começo da pandemia um estudo até falando do índice de pessoas LGBTs que saíram de casa por conta da pandemia também. Mas a primeira dica que eu sempre dou é tente estabelecer redes de apoio. Você, por mais que você não esteja ali vivendo com as pessoas que te aceitam, que te acolhem, existem muitas pessoas que podem te estender esse braço, né? Sejam seus amigos, né? suas amizades no geral, rede social, né? Rede social, para as pessoas que eu recebo muito essa pergunta de pessoas que estão numa idade mais que é adolescente, que não tem independência financeira e tudo mais. Então, como que faz? Tenta estabelecer uma conexão com algum professor, com alguma professora, com alguém da escola que possa ser uma pessoa aliada e que você, inclusive, possa denunciar caso esteja sofrendo algum tipo de abuso, alguém que pode te dar essa orientação. Se possível, faça terapia, né? Eu sei que hoje ainda é uma coisa bastante elitizada, mas felizmente a gente tem várias iniciativas para quem não tem as condições, né, de fazer uma terapia que seja paga, que faça uma terapia gratuita, que faça uma terapia, né, a preço social. Inclusive, se alguém estiver assistindo e tem interesse nessa modalidade, pode me acionar pela DM depois, que eu mando um documento com vários locais que estão proporcionando essa terapia também. Não precisa ser adulto não, Raí. Não precisa para fazer terapia. Não precisa ser acho que adulto, talvez para acessar essa terapia que o Cadu falou, não precisa, né? Não precisa. Você vai precisar de alguém assinando por você, né? Então, alguma pessoa que seja responsável por você, mas não precisa ser nem necessariamente um tutor legal, né? Pode ser alguém só que se responsabilize por você. E algumas dicas gerais, né, que eu sempre costumo dar então, mantenha uma rede de contatos e o básico, gente, não se isole, né, procure marcar, se você não está conseguindo, não se isole no sentido de ficar sem contato social, pelo amor de Deus. Né, não se isole. Mantenha o isolamento. Mantenha o isolamento físico, mas não o isolamento social. Você pode se conectar com seus amigos, fazer uma chamada de vídeo, né, marcar. Né, eu sei que é casos muito específicos, mas se já estiver imunizado, de repente pode pensar em fazer uma coisa muito pontual, mas pensa e também em questões que se aplicam para qualquer pessoa. Cuida da alimentação, faz exercício físico. Parece besteira, parece que, nossa, chovendo no molhado, mas não. Tudo isso influencia em como você lida com isso tudo e como o seu corpo também responde a isso. Então é importante ter uma vida minimamente ativa na questão de exercícios, ter, né, uma alimentação boa, balanceada dentro do possível e
e manter a sua rede social, né? Manter a sua rede de proteção e rede de apoio sempre do teu lado, para que você possa também ser o apoio dessas pessoas, porque a gente acaba, não por querer, mas a gente às vezes acaba escolhendo pessoas para fazerem E parte da nossa família. essa rede de apoio, o- essa rede de apoio, ela é super importante. Não necessariamente precisa ser um professor ou algum adulto. Pode ser um amigo. Seus amigos ou familiares da mesma idade, ou enfim, pessoas que você possa trocar as tuas angústias, as tuas experiências, e são pessoas que vão ali servir também de porto seguro para qualquer emergência que você possa pedir socorro, né? Eu acho que isso também tem muito dentro do universo corporativo, não somente, mas dentro do ambiente de trabalho, né? Muitas vezes a pessoa sofre qualquer ato de homofobia ou qualquer, sei lá, às vezes pode até passar, né? Pode ir para o abuso, enfim, não só de poder, mas também sexual. E normalmente nesse lugar é muito mais difícil de pedir socorro, né? Existem algumas instituições fora da própria empresa que podem ativar essa defesa, Cadu? Olha, o direcionamento geral não existe assim, que eu conheça. Pode até ser que exista, né, gente? Mas que eu conheça, não existe nenhum grupo específico para pessoas da comunidade. Existem algumas ONGs que, entre os serviços, oferecem também serviços jurídicos, de acolhimento e tudo mais. Mas, para quem não tem condição, Defensoria Pública, né, ela atende também casos de homofobia. E orientações gerais. Está sofrendo alguma questão de homofobia dentro do seu ambiente de trabalho? Você pode filmar, você deixa gravando, né, áudio, alguma coisa assim, porque isso, né, é sim prova de... É importante criar provas, né? É importante criar a prova, porque você pode pegar essas provas, porque muitas vezes o que pode acontecer é você, enquanto pessoa que está sofrendo abuso, a pessoa que está te abusando ser um superior, ser uma pessoa que, né, você ser o lado mais fraco da corda. Então, é importante que você esteja munido de provas, é importante que, poxa, se é um colega de trabalho, veja, fale com o seu superior, com a sua superior, fale com lideranças, identifique se na empresa existe algum canal de compliance, existe algum canal de denúncia. Se não, tenta entrar em contato com o próprio Ministério do Trabalho, ou com a Defensoria Pública, ou com advogados que se colocam disponíveis para ajudar, né? Eu tenho um colega meu que também tem uma página aqui no Instagram, que é o Doutor LGBTQ, ele sempre posta essas ajudas, ele sempre está disponível na DM também. Então, procure pessoas, mapeie pessoas da comunidade que vão poder te ajudar também. Então, né, principalmente nessas questões que vão envolver questões legais, mapeie advogados e advogadas da comunidade que vão, se eles não puderem te ajudar pontualmente, vão poder te fazer um direcionamento, tenta conversar com as lideranças, entende se existe a possibilidade de levar diálogos sobre diversidade para a empresa em que você trabalha, e tudo isso é importante também, né? A própria rede de apoio pode agir enquanto você se sente mais enfraquecido, né? Então, por isso é sempre importante você não se isolar do convívio e da troca social, seja como for que ela se dê, né? Oscar, você ia falar naquela hora? Desculpa. A gente, daqui a pouco, vai começar as despedidas, porque faltam só 10 minutos. Quem tiver alguma pergunta, por favor, contribua pro debate. Vai, Oscar. Eu acho que eu esqueci. Eu estava prestando atenção na resposta dele, achei tão interessante, porque realmente é uma coisa muito importante, né? As pessoas. Eu acho que já me lembrei o que é. É porque o Raí tinha falado, eu acho que é a mesma coisa que você falou. O Raí tinha falado, precisa ser, que o Diego falou, precisa que seja um adulto
e para essa rede de apoio, mas eu acho que ao mesmo tempo que é legal você ter pessoas, não sei qual é a idade do Raí, mas ao mesmo tempo que é legal você ter pessoas da sua idade que te apoiam, também eu acho que é bacana você ter alguém que você confie, que seja mais experiente, que já tenha passado por certas coisas, porque às vezes quando a gente é muito novo, a gente recebe conselhos de pessoas que também não têm experiência nenhuma e acaba que vai te ajudar porque é seu amigo, mas eu acho que existem pessoas que são que é o que o Cadu falou, aquele professor às vezes que é mais bacana, que é mais mente aberta, que pode te dar um auxílio aí mais maduro também, eu acho legal, né? E aí também. Não, só vou polemizar, porque eu acho que idade não é experiência, cada um tem mas quando você tem 12 aí. anos de idade, existe uma experiência aí que 12 anos, 13 anos, a pessoa não. Só se ela nasceu abençoada. Né? Mas aí a gente pode pensar, né? Eu concordo que idade não quer dizer experiência, também concordo que quando comparado com uma pessoa de 12 anos, de repente, outras pessoas possam ter mais experiências, mas aí respondendo até ao Raí, o que você pode fazer para sua rede? Existem assuntos que você de repente não fique tão confortável em falar para o teu professor, para a tua professora, mas aí você pode estabelecer uma rede em níveis de contato, sabe? Pô, deu merda, deixa eu achar alguém que pode estar ali me defendendo também, né? Então, um professor, um assistente social, um psicólogo da escola, pode ser uma pessoa que você deixa ali conectado, orbitando. Poxa, quero falar do meu crush. Pode falar com o teu amigo, com a tua amiga da tua idade, né, e tal. De repente você não se sente confortável. Mas é legal você entender e ir criando níveis mesmo, né, dessa rede. Então, sabe, ó, essa pessoa eu posso contar, foi expulso de casa, vou poder ficar 2, 3 dias na casa dessa pessoa até e essa pessoa vai me dar o direcionamento. Quero, sei lá, nossa, menstruei pela primeira vez. De repente posso falar com uma amiga um pouco mais velha, que já tenha passado por isso e tal. Então, existem esses níveis mesmo, né, de que você vai construindo a tua rede. Isso serve para todo mundo, né? Desculpa. Não, eu ia falar que eu acho que as coisas, graças ao universo, a Deus, a tudo, as coisas vêm evoluindo, né? Por mais que a gente sinta essa pressão e esse desespero que dá de ver tanta coisa retrógrada e regredindo, ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar nos anos 60, no período militar, a comunidade LGBTQIAP+, ela não tinha espaço nem na esquerda. A comunidade era realmente marginalizada, porque a esquerda era formada de militantes e pessoas tidas como másculas, que mesmo as pessoas gays que faziam parte dessa comunidade, da força armada e da resistência, elas não podiam ser figuras frágeis ou afeminadas, ou enfim, que performassem qualquer feminilidade. E até as mulheres mesmo que se colocavam dentro da esquerda eram mulheres mais masculinizadas. Então eu acho que assim, as coisas vêm evoluindo. Lógico que para cada batida que a gente dá, tem uma outra força fazendo uma força contrária, mas até pensando em rede de apoio, em pessoas que você pode falar, em pessoas que você pode contar, se a gente for parar para pensar na nossa infância, quantos professores a gente teve que a gente poderia contar? Hoje, parando para pensar, nós somos os professores das pessoas a nossa geração. São os professores das pessoas de 12 anos, de 10 menos até, ou mais. E acho que aos poucos que a gente vai construindo, né, Cadu? Acho que assim, como comunidade, como sociedade, as coisas vêm evoluindo, que bom. Eu vi um vídeo que apareceu há pouco tempo, às vezes viraliza, que era de uma mulher entrevistando pessoas na rua, perguntando o que achava de matar homossexual. E as pessoas falavam que tem que matar mesmo, mas falavam com uma naturalidade. Acho que era nos anos 80, a gente está, faz muito pouco tempo. É bizarro isso. Nos anos 80 era comum as travestis aqui do Rio de Janeiro que ficavam no centro trabalhando, tinha um sargento, ainda era durante a ditadura, que vinha com mangueiras, essas mangueiras de superpotente, jogando água, dizendo que estavam limpando a rua, só que na verdade era para molhar e machucar as travestis, para elas irem embora, para deixar... Isso aconteceu há 2 anos atrás em São Paulo, né? Mas não é todo dia como... enfim. Não é todo dia. Eu acho que existe uma evolução grande, e sobre rede de apoio, acho que a pessoa, quando encontrar
a quem confiar, ela vai saber qual é o professor que ela vai conseguir falar ou se abrir, qual é o amigo que ela vai poder abrir e para poder pedir para dormir na casa. Eu acho que isso são... A gente, graças a Deus, existe um sexto sentido aí que nos possibilita isso, né? A gente tá a 3 minutos já do fim da nossa live. Eu vou... Passa muito rápido, sim. Eu vou começar os agradecimentos aqui, agradecendo mais uma vez a todas as pessoas que participaram, contribuíram com perguntas e afins. Agradecer a presença do Pedro, do Oscar e do Cadu e minha também. Anitta. Pra gente desenvolver e, enfim, trazer um pouco desses temas que não são tão comuns no debate, né? E é isso, esperar que a gente possa conversar e trazer esses assuntos mais vezes. Vão lá no Instagram do Cadu, sigam o Cadu, que tem sempre informações interessantes, e vão acompanhando o @Experimento Transe para as próximas novidades e datas. Cadu... tem mais uma live na quinta-feira que vem, e dia 17 lança o esperado Experimento Transe. Alguém tá falando aí dos negros também, a mesma coisa. Os negros também passam pelas mesmas ou coisas bem parecidas. Desculpa, eu interrompi na hora que o Cadu ia falar. Então, eu ia falar. Fazer Cadu, a fala final dele. Desculpa, Cadu. Você agradecer, temos 2 minutinhos aí. Não, gente, muito legal. Nossa, passou muito rápido essa hora, né? Eu acho que ficaria aqui por bastante tempo conversando com vocês, mas é isso. Obrigado pelo espaço também. É um tema que a gente sim está evoluindo, mas a gente sim tem que evoluir muito ainda, né? Tem que lembrar que a comunidade ela existe para além do mês de junho, então o meu pedido é sempre: estejam conscientes em quem vocês votam, estejam conscientes de quem vocês consomem, estejam conscientes de quem vocês seguem e quais são os posicionamentos das pessoas, né? Chega da gente fazer gente idiota famosa e vamos pensar mais em prol, em como que a gente consegue evoluir ainda mais enquanto sociedade e enquanto comunidade. É isso, falou tudo. Assina embaixo. Vai lá, Pedro e Oscar, façam as suas... Temos 1 minuto. Eu não tenho nem o que falar, gente. Só lembra que like que você dá é dinheiro que o povo ganha, porque isso vira renda para marca. Então não quer que a pessoa ganhe dinheiro, tira o like. Não compartilhe também. A pessoa é idiota. Não compartilhe a pessoa idiota. Compartilhe gente legal. Não compartilhe idiotice. Nem vai lá assistir, ou escutou falar de alguma coisa, não vai assistir, não dá ibope pra essa gente. Não dá ibope, é isso. É isso, gente. Mas muito obrigado, Cadu, a todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo mandando beijos e palmas. E agradecer de novo, já ia esquecendo, tem que agradecer a Lei Aldir Blanc por viabilizar essa conversa, o Experimento Transe de acontecer. Através da Secretaria Especial da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, de Cultura e Economia Criativa aqui do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Lei Aldir Blanc. Tá bom? Acho que é isso, né? É isso. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, se protejam, gente. E espero que tudo isso passe logo e a gente possa encontrar aí. Fazer uma mesa redonda pessoalmente. Sim. Verdade. Valeu, Cadu. Um beijo, obrigado, gente. viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Cadu. Tchau.